Vamos lá, Êxodo capítulo 20, no versículo de número 16. Antes de ler aqui, eu gostaria de orar, para que o Senhor venha conduzir-nos nesse momento, para que a palavra de fato seja elucidada e entendida aos corações. Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui, por estar em congregação, por congregar na Tua presença, por esse ambiente aqui, Senhor. Nós somos tão gratos a Ti pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Tua palavra, Senhor, vai ser ministrada agora. Tome, Senhor, a boca do mensageiro, inspira-nos. Inspira-me para que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas para que eu venha falar compungido pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que haja fogo no altar, Senhor, que purifica os nossos corações e que abençoa as nossas vidas e as nossas famílias. Amém. Então, versículo de número 16 diz o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse texto pode representar duas coisas. Está ligado a diante de um tribunal, diante de júri, ou até mesmo diante ali de um contrato, você testemunhar falsamente contra o teu irmão, e também está ligado à mentira no geral. Mentira em diversos sentidos. Não é à toa que Jesus disse também que o diabo, ele é o pai da mentira. Uma sociedade não pode sobreviver se desprezar a verdade. Uma sociedade que vive na mentira, ela é uma sociedade caótica, é uma sociedade desestruturada. Se uma pessoa vai testemunhar falsamente em um tribunal, não pode em uma sociedade civilizada de fato haver justiça. Então o princípio deste versículo aqui, deste mandamento, desta afirmação, a nona afirmação, é sempre buscar a falar a verdade, independentemente das circunstâncias. Porque talvez muitas pessoas podem falar assim, mas uma mentirazinha não tem problema. Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Então, ao praticar uma mentirazinha, é como se a pessoa estivesse fazendo ali a vontade do diabo. A mentira, ela não deve ser dita nem de brincadeira. E isso é terrível. E o mundo está do jeito que está hoje, porque um dia, no princípio de todas as coisas, o homem, ele deu ouvidos à mentira. E quando o homem, ele deu ouvidos ali à mentira, o caos passou a entrar na humanidade. Coisas terríveis que você vê hoje. Doenças, mortes, assassinatos, bajulações. Todas essas coisas, todas as maldades que você está vendo hoje no mundo, é uma consequência de um dia o ser humano ter dado a voz à mentira. Olha só, acompanhe comigo por gentileza, Gênesis capítulo 3, no verso de número 1, acompanhe comigo por favor. Uma sociedade não sobrevive, irmãos, na base da mentira, não tem como. E olha só o que diz aí em Gênesis no capítulo 3, acompanha comigo. Capítulo 3, verso 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim.
Preste atenção aqui, porque a serpente aí é uma figura do diabo. Tem teólogos que defendem que essa serpente, ela não é literal. Tem teólogos que defendem que essa serpente é uma figura da representatividade do diabo e de toda a maldade no mundo. Mas independentemente das coisas, de como a pessoa enxerga o texto, uma coisa é, o diabo falou e o ser humano deu ouvido. Presta atenção aqui no seguinte. Você repara que no versículo 1, o diabo ele não conta uma mentira por completa. Muito pelo contrário, ele conta praticamente uma meia-verdade. Como assim? Quando você pega o capítulo 2, Deus dá uma ordem para o ser humano dizendo, olha, você pode comer de todas as coisas, todos os frutos, vocês podem comer livremente. Mas Deus coloca um limite para o homem e diz, olha, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore que está ali no meio do jardim, você não comerá. A voz do mal, a voz do maligno, diz o seguinte, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele contou uma verdade, eles podiam sim todas as coisas, mas havia apenas uma árvore, um fruto, que o ser humano não poderia comer. Só que o maligno, ele não enfatizou isso no início. Então isso é muito perigoso, porque às vezes a pessoa te conta 90% de verdade, mas se ela te conta 10% de mentira, e você pega tudo aquilo que foi falado 100%, você está levando o que com a tua bagagem, nas tuas costas? Você está levando um pouco de mentira. E esse pouquinho de mentira pode ser devastador para a tua vida. Pode ser destruidor, porque a mentira, ainda que seja 1%, ela é altamente destrutível. E aí, o que vai acontecer aqui? No verso 2, a mulher ela vai lembrar da palavra de Deus, ela vai lembrar do que Deus tinha dito. Olha só o que diz no verso 2. Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. E ela lembra, olha só como é que ela lembra da palavra. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a questão, a obediência nesse momento aqui no texto, está ligado à vida e também à morte, é uma questão de vida ou morte. Muitas pessoas acham que seguir a fé cristã é seguir uma série de regras, é algo difícil, é algo muito chato de ser seguido, mas a palavra diz que você pode todas as coisas e que apenas nem tudo te convém. Se você for reparar, você pode muitas coisas mesmo. Se você parar para refletir, olha a quantidade de coisas que você pode fazer, coisas boas, coisas legais, que você pode desfrutar na presença de Deus. E existe uma parcela de coisas que Deus diz, isso não te convém. Só que parece que o homem com espírito desafiador, ele quer ir logo buscar aquilo que não convém a ele. Mas preste atenção aqui ainda no texto do Gênesis. Por que Eva ela não cai de pronto nas armadilhas do diabo? Porque no versículo 1, a serpente não faz nenhuma promessa para Eva. A serpente apenas diz, olha, pode comer toda a árvore do jardim, né? Não tem nenhum benefício. Não existe nenhuma vantagem aqui por parte da serpente no versículo 1. Por não ter nenhuma vantagem, Eva logo se lembra, não, eu posso todas as árvores, comer de tudo,
Mas aquela ali, não posso. Deus falou para não comer, senão eu vou morrer. Mas aí é que tá, irmãos. A mentira, as pessoas tomam posse por quê? Porque a mentira, muitas vezes, ela vem com uma vantagem. As pessoas mentiriam se não tivesse nenhuma vantagem, irmão? Sim ou não? Não mentiria. As pessoas de maneira nenhuma mentiriam se na mentira não tivesse nenhuma vantagem. Mas quando a mentira, ela vem com alguma vantagem, entre aspas, aí as pessoas logo são persuadidas e levadas à corrupção. Olha o que diz o verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não. Olha aí, é uma mentira com uma vantagem. Você está por fora, você não vai morrer coisa nenhuma. Você não vai morrer coisa nenhuma. E é interessante, amados, a persuasão do diabo, que você vê que ele fala com muita autoridade. Certamente não morrereis. Você lembra que quando Jesus ele ia falar algo muito, mas muito importante, como que Jesus falava com o povo? Verdadeiramente, verdadeiramente eu vos digo. Ou seja, ele dizia verdadeiramente 2 vezes. E o diabo, que ele busca a contrafação sempre daquilo que é certo, falsificar aquilo que é correto, o diabo também fala com muita autoridade, dizendo: certamente não morrereis, não vai acontecer nada contigo. Quantos políticos aí receberam propina, receberam dinheiro muitas vezes para aprovar determinado projeto, e muitos da lei dizendo para eles: olha, não vai acontecer nada, pode ficar tranquilo, recebe esse dinheiro aqui, dinheiro de corrupção, olha, não vai acontecer nada, certamente nada vai acontecer de ruim, você está recebendo uma vantagem, uma graninha extra, fique aí tranquilo, cala sua boca. Sempre a mentira, ela só tem poder quando ela vem com uma vantagem. O livro de Provérbios diz que há caminhos que para o homem parece muito bom, mas no final é laço de morte. Versículo 5. A serpente continua. Por isso que eu falo, amado, você tem que cortar a serpente logo. Você tem que cortar a serpente logo. É que nem uma pessoa está na rede social, aí do nada vem ali uma foto de uma mulher com o corpo de fora, aí o camarada diz: opa, vou dar só uma olhadinha, rapidinho aqui, vou tirar. Ou seja, é como se o diabo estivesse apresentando para ele aquilo ali, e ele muitas vezes não abandona, ele continua olhando. Ah, só uma olhadinha rapidinho, eu vou continuar aqui, é só mais um pouquinho. Quando vê, está totalmente enlaçado e amarrado naquilo. O mal tem que ser cortado rápido pela raiz, para que você não destrua a sua alma. Versículo 5. A persuasão do inimigo continua, não deixe ele falar. Abra sua boca, continue falando da palavra de Deus. Eva começou lembrando da palavra de Deus. Eva começou lembrando das coisas que o Senhor tinha dito para ela. Mas a partir do momento que ela deu ouvido à voz do diabo e começou a deixar o diabo falar, o diabo a persuadiu. Tem pessoas que estão deixando o diabo falar muito mais do que a palavra de Deus. Não deixe a voz do diabo falar mais do que a palavra de Deus. Faça como Eva fez no início, lembre do Criador, lembre da palavra, lembre da mensagem. Não deixe de trazer memória às Escrituras. Sabe o que está me lembrando isso aqui? Aquela passagem, quando o diabo se manifestou, e aí o diabo queria falar um monte de coisa, Jesus não deixava o diabo falar, você reparou isso?
Aí esses dias no Facebook, botaram um cara, entre aspas, endemoniado, e a mulher começou a fazer uma entrevista com o endemoniado. E aí, o que você vai fazer nesse mundo? Aí o diabo começou a pregar, a propagar lá a palavra dele e tal. Não, é que muito crente não está ligado, isso, aquilo, outro. Diabo, não temos que dar espaço para o diabo não tem que falar. Quem tem que falar é a palavra de Deus. Se a palavra e os profetas não falarem, não adianta nada. A voz do diabo serve para ser calada e não propagada. Olha aí, irmãos. Eva vai deixar o diabo falar. Deus sabe. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aí as vantagens, ó. Deus sabe. É interessante, amados, quando você vê o início do texto aí, o diabo falando para Eva, Deus sabe, dá tipo aquela sensação, eu sei o que eu estou falando, olha só, mais autoridade ainda. Deus sabe, tu não sabe de nada, Eva. Eva, tu tá por fora, eu é que sei das coisas. Deus sabe, ele está brincando, essa palavra aí é brincadeirinha. Deus falou, mas olha, não é necessariamente isso. E é assim que tem acontecido nos dias de hoje. O que tem acontecido nos dias de hoje? As pessoas, elas estão a cada dia mais com comichão no ouvido, não suportando a sã doutrina. Há coisas que são imutáveis na Escritura, mas o que as pessoas estão dizendo hoje? Não foi bem assim que Jesus disse não, gente. Está escrito que é pecado, mas não é bem assim não, é desse jeito. E o diabo está dizendo, Deus sabe, olha, ele sabe, olha, no dia que você comer vai acontecer benefícios, olha só, a vantagem da mentira sendo propagada. Se abrirão os vossos olhos, tu vais ser tão poderoso, tão poderosa, Eva, como o próprio Deus. Tu vai ganhar status, tu vai ganhar poder. Vem aqui fazer parte da nossa seita. Tu vai ganhar status, né? Quantas seitas satânicas aí fazem convite para as pessoas fazerem ritual de iniciação com vantagens e benefícios. Tu vai ser grande na sociedade. Tu vai ser uma pessoa destacada. Muitas vezes no seu trabalho, para você muitas vezes ser promovido, você tem que se sujeitar a coisa errada. Faz isso aqui, ó. Se tu fazer isso aqui direitinho, eu vou te colocar num cargo maior. Tu vai ficar, nesse cargo aqui, tu vai ganhar mais. Vai ser pão de dores. Vai doer a tua alma, vai destruir a tua vida. Por isso, amados, eu fico até arrepiado só de estar pregando aqui, porque esse livro aqui foi escrito há tantos anos atrás. Eu fico tão impactado com a atualidade que é esse livro. A forma como ele consegue falar nos dias de hoje com a nossa vida de forma tão intensa, capaz de fazer o nosso coração queimar de alegria, de realidade. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Olha aí, tem um horizonte aqui para você. Quantas propostas indecentes já me fizeram, ministerialmente falando, amados. E eu tive que recusá-las. O que adianta ter fama diante dos homens? Ter um status? Achar que vai estar melhor de vida, mas com pão de dores, com corrupção. E depois, quando morrer e estiver diante do juízo de Deus, como que vai ser feito isso?
Qual é a desculpa que daremos para o Senhor? Olha só o que essa atitude aqui levou o mundo que está hoje. Olha o que diz no versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e comeu junto com ela. E através desse casal aí, o mundo está do jeito que está hoje. O falso testemunho tem a ver com isso aqui, com a mentira. O homem deu ouvidos à mentira. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Eles que antes viviam em paz. Amados, imagine como que era no Jardim do Éden. Imagina a respiração. Imagine esse mundo aqui, novinho, 0%. A terra 0%, 0 quilômetro. Imagina o cheiro das coisas. Imagina você a respiração. Imagina você as cores de como tudo era. Imagina você poder estar ali abraçado junto com um leão e não ser devorado. Imagina você estar junto com os animais, ter uma amizade tão grande com os animais ao tal ponto de colocar o nome neles, nem precisar comer eles, nem precisar devorá-los, nem precisar colocar diante do prato a sua mesa na comida. Mas você ter uma amizade ali com os bichos, colocar o nome. A palavra vai dizer que Adão colocava o nome nos bichos, amados. Era tudo tão perfeito, era tudo tão bom, tão lindo. Mas o falso testemunho da serpente, a mentira entrou e a morte passou a entrar no mundo. Deus disse: se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E eles morreram. O homem passou a sentir dor. O homem passou a envelhecer, até então não envelhecia. Mas passou-se a envelhecer. Passou a sentir dores. Passou a sentir mais ainda fadiga. Mulher, dor de parto terrível. E aí tantas doenças que existem no mundo afora, amados. Eu tive uma crise terrível no nervo ciático. Eu ainda estou com uma crise ainda. Eu não estou nem podendo andar muita distância, porque eu sinto muita dor aqui na panturrilha aqui. Mas eu fui no médico. Ele me examinou, me colocou de bruço. Ele apertou aqui na região da minha lombar. Ele disse: meu filho, você está com o ciático inflamado. Ele me deu uma injeção. Me deu uma injeção aqui, na região das nádegas aqui, na veia. Meu irmão, vou te falar, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Na hora foi tranquilo, tomei a injeção de boa. Mas no outro dia, que dor insuportável, irmãos. Já sentiu cãibra? É uma cãibra que não passa. Era uma dor tão forte, mas tão forte, que eu não consegui sequer dormir de tanta dor. Eu só conseguia me aliviar com as pernas pro alto, assim, ó. E aí tinha um problema, que ao ficar com a perna pro alto, problema na circulação. Não é que vai circular o sangue na perna, se eu estou com a perna pro alto o tempo todo. Amados, eu não consegui dormir, foi a noite inteira sofrendo de muita dor mesmo. E é claro, na dor, você começa a refletir sobre as coisas. E aí, a dor que eu senti me fez refletir diversas dores que existem por todo o mundo. A minha dor foi momentânea, mas e a dor de uma pessoa que, por exemplo, tem câncer? E a dor de muitas pessoas aí afora, para o mundo todo. E aí eu comecei a ver, rapaz, esse mundo mesmo, é um mundo degenerado. Graças a Deus, depois de 2 dias, aquela dor forte passou, mas meu irmão, olha,
Eu espero nunca sentir uma dor igual aquela de novo. Tô rindo aqui, irmão, mas cheguei a chorar de tanta dor. Teve uma hora que eu tinha que brotar a fanha na boca assim, era tanta dor, meu irmão. Meu Deus, cheguei a gritar de tanta dor. Era muita dor, irmãos. Muita dor mesmo, meu Deus do céu. Né? Graças a Deus estou melhor. Estou melhor aí, graças a Deus. Mas isso me faz refletir sobre a questão do pecado. Porque o homem não sentia dor, o homem não tinha doença, não tinha nada dessas coisas. Olha o que diz aí, queridos. O texto de Jeremias 23. Irmão, você já teve essa dor, nervo ciático? Crise no nervo ciático? Crise, não dá bem, irmão. Por isso que a gente tem que sempre se exercitar, irmãos. Sempre se exercitar, irmãos. Às vezes você para, o tempo que você para te arrebenta. Eu cheguei a um tempo que eu parei de correr, eu corria toda hora, corria sempre. Aí parei de correr, aí, meu irmão, parei de me exercitar. E isso também foi um dos fatores do porquê eu tive essa inflamação. Fico o dia inteiro em pé, às vezes pego peso no trabalho, ando para lá e para cá. Então, o exercício físico também é fundamental também, gente. É fundamental. A pessoa que tem uma vida sedentária, ela fica mais propensa a ter vários tipos de problema de saúde. Por isso que a gente tem que santificar corpo, alma e espírito. E aí, amados, o que vai acontecer? A mentira entrou no mundo, certo? O homem deu ouvidos à mentira. E aí a mentira ela vai sendo propagada, a mentira que traz vantagem. E olha o que vai acontecer em Jeremias, no capítulo 23, no verso 13. Lê comigo aí. Jeremias, capítulo 23, no verso de número 13. Nos profetas de Samaria, eu bem vi loucura. Eles profetizam por parte de Baal. E fizeram errar o meu povo de Israel. Jeremias 23, 14. Mas nos profetas de Jerusalém, eu vejo uma coisa horrenda. Eles cometem adultério, andam com falsidade, esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Olha no versículo 16, queridos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam o que, amados? Ensinam-vos vaidades, e falam da visão do seu, não da sua, não da boca do Senhor. Então até nos dias de hoje é assim. Você praticamente não vai me ver dizendo: irmãos, estou sentindo aqui no meu coração, Deus está falando, está me mostrando isso, Deus está me dizendo isso, estou sentindo aqui no meu coração. Se existe uma coisa que é enganosa, é o coração do homem. Tem cultos aí que as pessoas são levadas à euforia, e aí muitas vezes músicas mais agitadas levam as pessoas à endorfina, à emoção, e aí nessa emoção a pessoa diz: olha, eu estou vendo aqui uma coisa, Deus manda te dizer aqui, eu estou sentindo do meu coração, ó, estou sentindo. E aí quando vai ver o que o texto diz aqui, ó, vaidade do coração, não da boca do Senhor. Deve-se haver um respeito muito grande ao pronunciar qualquer coisa que está ligado ao nome de Deus, porque o falso testemunho também, quando você diz algo que Deus não falou, é uma forma de falso testemunho, de mentira e de engano.
Eu me lembro uma época que o ministério não trabalhava fazendo leilão de oferta. Um ministério passado, na qual eu fiz parte, não fazia leilão de oferta. O pastor presidente sempre dizia: aqui você nunca vai ver um pastor fazendo leilão de oferta. O que é um leilão de oferta, amados? O leilão de oferta é quando você chega e faz assim: ó, gente, eu quero 1.000 pessoas aqui com R$1.000, por exemplo. Isso é uma estratégia comercial. Você começa lá em cima e aí você vai descendo. 1.000 pessoas aqui com tanto, vem aqui para frente. Isso é um leilão. Quem não tem 1.000, aí vai descendo. 500, vem aqui para frente. Quem não tem 500, 100, 50, aí tem, é claro, tem um limite, né, mínimo. É uma forma de persuadir as pessoas para arrecadar dinheiro. E quando eu entrei no ministério, na época, em 2005, isso me chamou muita atenção. Poxa, legal, ministério idôneo. Não tem leilão de oferta, não tem estipulação de valores para ofertar. O pastor não fica dizendo quem vai dar 1.000, quem vai dar tantos mil. Eu achei isso muito legal. Mas o tempo foi passando. Quando foi numa época em 2008, aí começou o líder dizendo que teve uma visão. Tive uma visão que Deus vai levantar 1.000 pessoas com R$1.000. Ali eu já comecei a achar estranho. Falei, poxa, o ministério que até então, mais de 20 anos atrás, não tinha esse tipo de prática. Agora Deus está mandando, falando que 1.000 pessoas vão dar R$1.000. Eu achei aquilo estranho. Falei, não, está estranho, está mudando as coisas. Aí, meu irmão, foi o maior recorde de arrecadação da história. Porque até então não se fazia isso. Agora que fez, meu irmão, o negócio entrou bonito. Aí, de lá para cá, foram sempre assim: vai dar 1.000, quem vai dar tanto? Nós estamos comprando um terreno aqui, quem vai dar R$1.000? Aí começou. Tudo por isso, porque eu estou sentindo uma coisa aqui, que Deus mandou as pessoas doarem, eu tive uma visão, tal. E é o que o texto diz, visão falsa. Visão do seu coração. Porque às vezes a pessoa está preocupada com uma coisa e ela vai acabar sonhando. Eu sempre falo sobre a questão do poder que tem o pensamento e o psicológico. Ele é tão forte que a mulher que quer muito engravidar, existe a gravidez psicológica, a mulher está querendo tanto engravidar, é uma coisa assim surpreendente, porque a barriga cresce, o seio cresce também, até leite dá, né? Fica com enjoo, com desejo, mas não tem gravidez, não tem criança nenhuma na barriga ali. Então, isso é muito sério. Às vezes a pessoa coloca uma coisa na cabeça: ai meu Deus, estou com uma dívida aqui, tenho que pagar de qualquer jeito. Ela acha que está sonhando uma coisa, ela acha que Deus está dando uma direção para ela. E que muitas vezes não é uma direção de Deus. Pode ser a serpente, não é? E olha o que diz aí, queridos, no verso 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas. Eles profetizam o que, igreja? Versículo 25 do capítulo 23 de Jeremias. Profetizam mentiras em meu nome, dizendo o que, igreja? Sonhei! Deus está mesmo, eles estão tudo profetizando coisa mentira, o povo está tudo acreditando, é mentira. E o que eles usam? Sonhei, tive uma visão, Deus me mostrou, Deus falou comigo, Deus isso, Deus aquilo outro. Falou nada, mano, sonhou nada. Versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras? E que são só profetas do engano do seu coração?
Então, essa questão da mentira, da falsidade, da máscara, do falso testemunho, está instaurado em toda a esfera da sociedade, no mundo afora. Por isso que o mundo está um caos. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma vez que a pessoa segue a Jesus Cristo, Jesus, é como se Jesus pegasse ela pela mão e levasse de volta. Vamos, meu filho, nós vamos voltar para o paraíso. Nós vamos voltar para o lugar da onde nunca você deveria ter saído, meu filho. Nós vamos voltar para o lugar, você vai voltar para um lugar onde não tem choro. Você vai voltar para um lugar onde não tem planto, não tem sofrimento, não tem dor. Não tem inflamação no nervo ciático. Você vai voltar, meu filho, você vai voltar. Não tem doenças. Não tem morte. Cristo, como a verdade absoluta, vem para nos levar de volta para casa, irmãos. Mas enquanto Cristo ainda não volta, o mundo ainda vai dando ouvidos à mentira. E para finalizar, 2 Timóteo, capítulo 3. Amigos, a mentira, irmãos, a mentira é terrível. Existia, na época do nazismo, o ministro da propaganda de Hitler. Era um homem que tinha ódio mortal pelos judeus, Joseph Goebbels. Esse camarada, ele disse uma coisa que assim, só poderia realmente ter saído do diabo. Ele disse que uma mentira contada 1000 vezes, ela acaba sendo passada como verdade. Ele disse isso. Eles começaram a propagar dizendo: olha, nós somos uma raça superior. Nós somos a raça ariana. Judeu é uma raça inferior. Judeus são imundos, são cães. Isso foi sendo propagado para a população, amados. As pessoas começaram a dar ouvidos a essa mentira. Talvez, a princípio, as pessoas não deram muito crédito. Mas isso foi batendo, repetindo. E quando foi ver, as pessoas estavam contra os judeus. Por isso que eles disseram: a mentira contada 1000 vezes, ela acaba sendo passada como verdade. A escravidão só foi possível porque as pessoas deram crédito que os negros eram inferiores aos brancos. Que você tenha sempre um senso muito crítico das coisas. E que você examine tudo que for passado aqui, em qualquer lugar que você for. Porque se eu falar 90% de verdade e 10% de mentira, e você pegar 100% como verdade, você vai estar destruindo a tua alma. Olha aí, queridos, vamos continuar. Por que muitas pessoas morreram no comunismo? Regimes totalitários. Porque muitos acreditavam, muitos líderes diziam: eu sou um Deus. E as pessoas acreditam: nossa, aquele ali é um Deus, ele é o nosso salvador da pátria. Nunca fique um deusando político nenhum. Esse negócio de endeusar político sempre dá ruim. Foi assim com Hugo Chávez, quando começaram a endeusar ele. Olha só como é que está o país hoje lá. Foi assim muitas vezes com o rei Davi, porque o povo inflamava o rei Davi com elogios. Davi ia para a guerra, matava muitos inimigos, e aí o povo gritava: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aí foi inflando Davi de elogios. Chegou o momento que Davi ficou tão poderoso como rei, meu irmão, que ele começou a fazer um monte de besteirada.
pegou, tomou a mulher do próximo, matou o soldado leal a ele. O ser humano, quando é endeusado, sempre dá ruim, sempre. Olha aí, 2 Timóteo capítulo 3. Todas as vezes que um homem é seguido, as pessoas seguem um ser humano de forma cega, dá ruim, filho. Sempre dá ruim. Vamos terminando, tá, irmãos? Sabe, pois, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos. Nunca vimos uma geração tão mimimi como essa geração aí, né, amados? É a geração do poste que mija no cachorro, irmãos. É a geração da banana que descasca o macaco. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de quem? De Deus. Tendo aparência de piedade, olha só, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Terão até mesmo aparência de cristãos, mas serão lobos, amados. É lobo em pele de ovelha. Então, é isso que aguarda a humanidade. Pode melhorar a humanidade em alguns aspectos, como, por exemplo, tecnológico. Hoje é mais fácil para uma mulher ter filhos. Hoje é mais fácil para você se locomover da sua casa para outro determinado lugar. Hoje você pega um avião, vai para outro país. Hoje você consegue conversar com a pessoa pelo telefone facilmente. Tecnologia, essas coisas, tudo avançaram. Mas as pessoas a cada dia estão mais depressivas, mais trancafiadas dentro de casa. Adolescentes tão depressivos nos dias de hoje, como nunca houve antes. Assim, é uma coisa absurda. Eu ainda posso dizer, porque na década pelo menos ali de 90, até no início dos anos 2000, poxa, as criançadas brincavam na rua, era aquela coisa, amados, não teve tempo melhor, foi a melhor época, né? Você brincava e você era pau na lata, não sei como é que chama aqui, alguns chamam de taco, né? Lá na minha rua era pau na lata, era bandeirinha, pique-esconde, era isso, era aquilo outro, né? Se arrebentava todo, depois no outro dia já estava brincando, se ralava todinho, né? Pegava a bicicleta, brincava de ônibus com a bicicleta. Era tão assim, você tem saudade, sabe? Porque naquela época a gente tinha menos materialmente falando. A gente não tinha tanto materialmente falando, era muito pouco materialmente falando. Mas a gente tinha aquela alegria constante dentro da gente, criançada brincava que não parava. Mas a cada dia os adolescentes estão crescendo mimimi, não podem ouvir um não, que já ficam desesperados. Por isso que a humanidade vai passando, isso é o efeito da mentira, do falso testemunho, da serpente, desde o princípio. Que o Senhor nos guarde, amados, que o Senhor nos guarde. Nós não sabemos quando que o Senhor Jesus voltará, mas nós sabemos que os sinais estão aí, para que a gente venha perceber a cada dia. Amém? Apocalipse 22, no verso 15, para a gente finalizar. Quantas pessoas estão trabalhando, ela quer ficar em casa um pouquinho, né? Vou lá no meu médico, vou pegar um atestado. A pessoa às vezes não tem nenhuma doença. Eu acredito que essas coisas atraem maldição. Quando você pega um atestado falso,
você está chamando aquilo que não existe, ou seja, uma maldição que você está atraindo para a tua vida. A pessoa vai lá, pega um atestado falso só para ficar em casa, né? Aí ela começa a falar, minha empresa é isso e aquilo, vou pegar um atestado falso. Aí pega o atestado falso, fica em casa, está atraindo uma maldição. Depois as coisas não acontecem, a pessoa não sabe o porquê. Coisas contrabandeadas também, está ligado a isso, mentiras. A pessoa está me passando ali um negócio, um preço, está fora do normal. Fica ligado, fica esperto com essas coisas. Né? Quantas pessoas que roubam e depois tentam revender mais barato aí com preço absurdo, e tem gente que compra. Aquilo foi preço de roubo, alguém foi assaltado, alguém talvez até mesmo foi morto por aquilo. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, gente. Vamos finalizar. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Vamos ficar de pé nesse momento, irmãos. Qualquer que ama e comete a mentira. A verdade é como se você estivesse num campo de batalha, amados. Esse mundo é assim. Com a sua estrutura de guerra, com suas armas de guerra, lutando para levar uma vida boa, uma vida limpa. Mas a serpente continua sempre nos fazendo propostas. Ela continua ainda falando para nós, para tentar manchar nossa reputação, para tentar acabar com o nosso testemunho, para nos levar a mentir, a enganar, amados. Oh Deus, nos ajuda a viver. Ló afligia a alma dele todos os dias por causa de Sodoma e Gomorra. Ele se entristecia pelas atitudes daquela cidade. Se entristecia demais. Guarda-nos, Senhor, e santifica-nos, Pai. Santifica-nos, Senhor. Não caia, não, soldado. Fique de pé. Fique de pé, soldado de Cristo. Resista. Por isso que Paulo falou, gente, tem que resistir até o sangue, combatendo contra o pecado. E ele faz, né, essa comparação a uma vida de um militar lutando para se manter firme e leal à sua pátria, para proteger os seus. Ele diz assim, é a vida caminhada do cristão. Assim é a jornada do cristão.
Todo dia não tem um dia de folga, não tem um dia de descanso. Todo dia é dia de renunciar. Todo dia é dia de renunciar. O descanso mesmo só vai acontecer, meu irmão, quando Cristo voltar e nos regenerar no corpo. Por isso que surgiu a canção Renúncia. Todo dia é dia de renúncia. Todo dia é dia de renúncia. Todo dia, todo dia é dia de renúncia. Todo dia. Inclinação da carne é morte. A inclinação da carne não agrada a Deus. A inclinação do Espírito é vida, alívio. A inclinação do Espírito te convencerá. Da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, da justiça, do juízo. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Não diga falso testemunho. Não calunie ninguém. Diga a verdade. A calúnia destrói a imagem de uma pessoa, destrói a imagem de um homem honrado. Sempre a verdade, amém? Que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo Salvador seja conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto de Jesus resplandeça sobre você e te dê muita paz. Amém.